Imagine-se diante de um quebra-cabeça milenar, uma charada que ecoa através dos séculos, uma questão que paira no ar desde os primórdios da humanidade. Caim, o primogênito, o homem marcado, o fratricida, com quem ele se casou? Se Adão e Eva eram os únicos pais, e seus filhos, Abel e Caim, os únicos homens, de onde surgiu a esposa de Caim? Prepare-se, pois vamos desvendar um dos maiores mistérios bíblicos que por muito tempo permaneceu nas sombras. Antes de prosseguirmos nessa jornada de descoberta, peço que reserve um instante para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perderá nenhum dos segredos e revelações que compartilhamos semanalmente. Juntos vamos explorar as profundezas das Escrituras, desenterrar verdades ocultas e iluminar os cantos mais obscuros da história bíblica. A história de Caim nos confronta com um dilema fundamental: a origem da vida e a complexidade das relações humanas. Gênesis 4:17 nos diz que Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Mas a pergunta persiste: quem era essa mulher? A resposta a essa pergunta pode nos levar a uma compreensão mais profunda da sociedade primitiva e da natureza da criação. Muitos se contentam com explicações superficiais, mas nós, aqui, não nos satisfazemos com o óbvio. Mergulharemos nas entrelinhas, nas nuances e nos contextos históricos para trazer à luz a verdade que se esconde por trás dessa narrativa aparentemente simples. A pergunta que ecoa através dos séculos, pairando sobre as páginas sagradas do Gênesis como uma névoa densa, é: com quem Caim se casou? O livro de Gênesis nos apresenta a Adão e Eva, seus filhos Caim e Abel, e o trágico fratricídio que se segue. Mas se a narrativa bíblica se limita a esses personagens, como Caim, após ser banido, encontrou uma esposa e fundou uma cidade. Essa aparente contradição tem alimentado debates e especulações por milênios. Alguns argumentam que a Bíblia não é um relato exaustivo de todos os eventos da criação, mas sim uma seleção de histórias com um propósito teológico específico. Outros sugerem que Adão e Eva devem ter tido outros filhos e filhas, cujos nomes não foram registrados, mas que se tornaram os ancestrais da humanidade. O silêncio das Escrituras, nesse ponto específico, abre espaço para diversas interpretações. Uma delas, bastante plausível, é que Caim se casou com uma irmã. Embora o incesto seja explicitamente proibido na lei mosaica, que surgiu muito mais tarde, nas primeiras gerações da humanidade, essa união seria necessária para a propagação da espécie. A Bíblia não condena explicitamente esse tipo de relacionamento no início da história humana, e a necessidade de povoar a terra poderia ter justificado tal prática. É crucial lembrar que o contexto cultural e moral da época de Adão e Eva era radicalmente diferente do nosso. A humanidade estava apenas começando, e as leis e costumes que regem a sociedade moderna ainda não haviam sido estabelecidos. A questão da esposa de Caim nos convida a mergulhar nas profundezas do mistério bíblico, buscando compreender as nuances e as complexidades da criação e da propagação da vida humana. A história de Caim, manchada pelo fratricídio, nos deixa com um enigma intrigante: com quem ele se casou para dar continuidade à sua linhagem? Gênesis 4:17 nos diz que Caim conheceu sua esposa e que ela concebeu Enoque, após ele ter se estabelecido na terra de Nod, a leste do Éden. Mas, em um mundo onde Adão e Eva pareciam ser os únicos pais, de onde veio essa mulher? A Bíblia não entra em detalhes sobre a identidade da esposa de Caim, mas podemos deduzir algumas possibilidades a partir do contexto bíblico. Uma interpretação comum é que Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Gênesis 5:4 afirma que Adão gerou filhos e filhas.
Embora seus nomes não sejam mencionados, essas filhas certamente existiram. Casamentos entre parentes próximos eram uma prática comum nos primeiros tempos da humanidade, antes que leis contra a consanguinidade fossem estabelecidas para evitar problemas genéticos em gerações futuras. Nessa época, com a população humana ainda restrita à família de Adão e Eva, o casamento entre irmãos, embora possa soar estranho aos nossos ouvidos modernos, era uma necessidade para a propagação da espécie. Essa perspectiva resolve o dilema imediato, mas levanta outras questões. Como era a vida dessas primeiras mulheres? Quais eram seus nomes, seus sonhos e seus desafios? Imaginem a pressão sobre elas, sabendo que a sobrevivência da humanidade dependia de sua capacidade de gerar filhos. A história da esposa de Caim, embora envolta em mistério, nos lembra da importância das mulheres na narrativa bíblica, muitas vezes relegadas a papéis secundários, mas essenciais para a continuidade da história da salvação. O silêncio que se seguiu ao fratricídio era ensurdecedor. Caim, agora um fugitivo, carregava o peso da culpa e o fardo da terra amaldiçoada. Mas para onde ele fugiria? E o mais intrigante, como daria continuidade à sua linhagem? Gênesis 4:17 nos diz que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu e deu à luz Enoque. Mas espere, de onde veio essa esposa? Se Adão e Eva eram os únicos pais e Abel já havia sido assassinado, quem seria essa mulher misteriosa? A resposta, meus amigos, reside em compreendermos que o livro de Gênesis não nos dá uma contagem completa de cada nascimento. Adão e Eva viveram por muitos séculos e tiveram outros filhos e filhas, como relata Gênesis 5:4. A Bíblia não detalha cada nascimento, mas a existência desses outros filhos é crucial para entendermos a linha do tempo e a demografia da época. Portanto, é razoável inferir que Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Esta prática, embora possa nos chocar hoje, era uma necessidade demográfica nos primórdios da humanidade. O pool genético era limitado e, para a humanidade se propagar, casamentos entre parentes próximos eram inevitáveis. Afinal, o imperativo divino era claro: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Para que esse mandamento fosse cumprido, a união entre parentes próximos era, naquele contexto, o único caminho possível. O casamento de Caim, portanto, não é um paradoxo, mas uma janela para compreendermos as dinâmicas familiares e demográficas do mundo antigo. A resposta, meus amigos, não está explicitamente escrita nas páginas do Gênesis, mas sim entre as linhas, nos silêncios eloquentes da narrativa. Precisamos entender o contexto da época, a progressão da criação. Deus não criou apenas Adão e Eva. A Bíblia nos diz que Adão gerou filhos e filhas. E, crucialmente, o livro de Gênesis não é uma transcrição completa de cada detalhe da vida pré-diluviana. É um relato focado nos eventos-chave para o desenvolvimento do plano da redenção. A verdade é que Caim provavelmente casou-se com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Para nós, no século XXI, isso parece incesto, algo abominável. E sob a lei que Deus estabeleceu mais tarde para o povo de Israel. Mas no início da humanidade, a situação era diferente. O pool genético humano era perfeito. Não havia os inúmeros defeitos e predisposições genéticas que temos hoje. O casamento entre parentes próximos, naquele contexto específico, não representava o mesmo risco de gerar filhos com problemas genéticos. Além disso, e talvez o mais importante, era necessário para a continuidade da raça humana. Se Caim não se casasse com uma parente próxima, como a humanidade se multiplicaria? E aqui reside um ponto essencial. A lei contra o incesto só foi dada muito tempo depois, a Moisés. O padrão de Deus, com o tempo, evoluiu,
estabelecendo limites cada vez mais claros para proteger a saúde e o bem-estar da humanidade. A complexidade da genealogia bíblica se intensifica quando consideramos o tempo. Adão e Eva viveram por séculos. Gênesis 5 nos diz que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Eva, presumivelmente, também teve uma vida longa e muitos descendentes. Esses filhos e filhas, por sua vez, se multiplicaram. Portanto, quando Caim precisou encontrar uma esposa, havia sem dúvida uma população considerável de parentes próximos disponíveis. Essa perspectiva temporal nos permite entender que a Bíblia não detalha cada nascimento e casamento, mas sim os eventos e figuras mais relevantes para a história da salvação. A omissão de nomes específicos não significa que outros indivíduos não existiram. Pelo contrário, sugere que o foco das Escrituras está na linhagem que leva a Noé e, posteriormente, a Abraão, figuras-chave na história da aliança de Deus com a humanidade. A questão da esposa de Caim nos desafia a reconciliar a aparente contradição entre a narrativa bíblica e a realidade demográfica. A solução reside em reconhecer que a Bíblia não é um registro histórico completo, mas sim uma seleção cuidadosa de eventos e personagens que ilustram a relação de Deus com seu povo. Dentro dessa perspectiva, a esposa de Caim, embora não nomeada, era sem dúvida uma descendente de Adão e Eva, parte da crescente família humana que povoava a terra. A questão da esposa de Caim nos leva a um beco sem saída aparente, não é mesmo? Mas será que a Bíblia nos deixa completamente no escuro? A verdade é que, ao expandirmos nossa compreensão do contexto da criação, uma resposta plausível emerge. Gênesis 5:4 nos revela que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Filhas. Observem a pluralidade. A Bíblia, muitas vezes concisa em sua narrativa, não detalha cada nascimento, cada nome. Caim, portanto, não estava sozinho em um mundo desabitado, além de seus pais e irmãos. Ele tinha irmãs, e a lei divina que proibia o casamento entre irmãos e irmãs ainda não havia sido estabelecida, pois o propósito primordial era povoar a terra. Em um mundo onde a sobrevivência da espécie dependia da procriação, casamentos entre parentes próximos eram, até certo ponto, inevitáveis. É crucial entender que as leis de Deus são dadas em um tempo específico e para um propósito específico. Mais tarde, quando a população cresceu e o risco de defeitos genéticos aumentou, a lei proibindo o casamento entre parentes próximos foi estabelecida para proteger a saúde e o bem-estar da humanidade. Antes disso, no entanto, a necessidade de multiplicar e encher a terra era primordial. Então, a esposa de Caim era, muito provavelmente, uma de suas irmãs. Uma solução simples, mas que exige que olhemos para o texto bíblico com uma perspectiva mais ampla, considerando o contexto histórico e demográfico da época. Um lembrete de que as Escrituras, quando bem interpretadas, revelam uma sabedoria profunda e coerente. A resposta, amigos, reside na compreensão de que a narrativa bíblica, embora precisa, nem sempre nos entrega todos os detalhes. Gênesis 5:4 nos revela um fragmento crucial. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Filhos e filhas. Plural. Uma multidão de descendentes que floresceu no Éden e além. Portanto, a esposa de Caim era quase certamente sua irmã ou uma descendente direta de Adão e Eva, nascida após o exílio do paraíso. Essa união, impensável para nós hoje, era uma amarga necessidade para a sobrevivência da raça humana em seus primórdios. Imagine o desespero de Adão e Eva, observando seus filhos se multiplicarem em um mundo hostil, sabendo que a continuidade da promessa divina dependia de escolhas difíceis.
Essa revelação derruba a visão limitada de que Caim estaria sozinho no mundo. Ele não estava. Ele carregava o fardo do primeiro assassinato, sim, mas também a esperança de um futuro construído sobre os ombros daqueles que vieram antes dele. E por mais desconfortável que possa ser, a Bíblia nos mostra a dura realidade da sobrevivência, onde as linhas entre o certo e o errado se confundem nas sombras da necessidade. A esposa de Caim, portanto, é um testemunho silencioso da complexidade da história humana, um lembrete de que as respostas nem sempre são fáceis e que a fé exige coragem para confrontar as perguntas mais difíceis. A história de Caim nos confronta com a realidade da imperfeição humana, mesmo no alvorecer da civilização. Errar é inerente à nossa condição. Mas o que fazemos após o erro define quem somos e o legado que deixamos. Caim escolheu o caminho da fuga, da construção de uma cidade para se proteger do mundo e de sua consciência. Mas a verdadeira proteção não se encontra em muralhas, e sim na reconciliação com Deus e com o próximo. E aqui reside uma importante lição. Não podemos fugir de nós mesmos. Podemos nos esconder atrás de construções, de cargos, de bens materiais, mas a verdade sempre nos encontrará. A ferida causada pelo pecado, a culpa pela transgressão, só podem ser curadas através do reconhecimento, do arrependimento e da busca pelo perdão divino. A cidade de Enoque, fundada por Caim, pode ser vista como um símbolo da tentativa humana de criar um paraíso artificial, distante de Deus e de seus princípios. No entanto, a verdadeira paz e segurança só podem ser encontradas em uma relação restaurada com o Criador. Caim, ao invés de buscar essa restauração, preferiu se afastar, perpetuando um ciclo de violência e separação que ecoa através das gerações. Que a história da esposa de Caim nos lembre de que, mesmo em meio a mistérios e incertezas, a busca pela verdade e a reconciliação com Deus são os caminhos para uma vida plena e significativa. E que, ao invés de construirmos muros, possamos edificar pontes de amor, compreensão e perdão. Portanto, a história da esposa de Caim nos revela que as Escrituras, embora concisas, são profundas e repletas de verdades escondidas. Elas nos convidam a olhar além da superfície, a questionar, a buscar conhecimento e a confiar que, mesmo diante dos mistérios aparentemente insolúveis, existe uma resposta que se revela àqueles que a procuram com um coração sincero e uma mente aberta. A narrativa da esposa de Caim não é apenas uma curiosidade bíblica. É um lembrete de que a família humana, desde seus primórdios, sempre foi mais vasta e complexa do que imaginamos. E, acima de tudo, demonstra a providência e a fidelidade de Deus em perpetuar a vida e a esperança, mesmo após a tragédia do pecado. Que essa reflexão nos inspire a buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Ele guiará nossos passos e iluminará nosso caminho. Agora, queremos saber sua opinião. O que você achou dessa revelação sobre a esposa de Caim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. E se você gostou deste vídeo e deseja explorar ainda mais os mistérios e revelações das Escrituras, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, vamos desvendar os segredos da Palavra de Deus.